Na aula de hoje nós vamos falar sobre a parte de sistema circulatório, ou também chamado sistema cardiovascular. Nesse caso aqui, o sistema cardiovascular, na verdade, ele conta com dois grupos de órgãos apenas. E através desses dois grupos de órgãos ele consegue distribuir todas as coisas que o teu corpo precisa, sejam nutrientes, sejam gases, excretas ou todo e qualquer tipo de produto que tenha que passear pelo teu organismo. Então, nesse caso, o nosso sistema cardiovascular ele é dotado basicamente de dois tipos de estruturas, ou seja, de dois tipos de órgãos, que são os vasos sanguíneos e o coração. Então, nós temos aqui, ó, coração mais os vasos sanguíneos. Só que aí que tá, nesse caso, o nosso coração especial, que é o que nós estamos falando agora, é na verdade um coração que apresenta 4 cavidades. Portanto, nesse caso aqui, é um coração chamado de coração tetracavitário. E o nosso coração, ele é formado, constituído de um músculo chamado de miocárdio ou tecido muscular estriado cardíaco. Então aqui, ó, é formado pelo miocárdio, que é o nome que se dá para esse músculo que nós vamos ter que constituir o coração. E essas 4 cavidades formadas então desse tecido muscular estriado cardíaco são 2 átrios e 2 ventrículos. Então é o seguinte, toda vez que a gente fala em átrio, átrios são as cavidades superiores do coração, onde é que chegam os vasos sanguíneos trazendo sangue. E ventrículos são os vasos sanguíneos que escoam, ou a cavidade do coração por onde escoa esse sangue dali para fora, do coração para fora. Então, nesse caso, o nosso coração, que é tetracavitário, que possui 4 câmaras, recebe o sangue pelos átrios, ou também chamado eventualmente de aurículas, e manda o sangue embora pelos ventrículos. E esse sangue que chega ou sai do coração, chega através dos vasos. E esses vasos podem ser classificados como veias ou artérias. Nesse caso, então, as veias são todo e qualquer tipo de vaso que vá para o coração, que rume para o coração. Então, veia vai para o coração. Então, nesse caso aqui, o nosso coração é o ponto de referência. Se a veia vem, a artéria vai. Então, a artéria é todo e qualquer tipo de vaso que sai do coração, levando o sangue do coração para outros lugares. Então, veia e artéria não tem nada a ver com sangue arterial e sangue venoso. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Então, tu pode ter veias que transportem sangue venoso, isso é possível, mas também pode ter veias que levem sangue arterial. Da mesma forma que tu pode ter artérias carregando sangue arterial ou artérias carregando sangue do tipo venoso. Sendo assim, se o nosso coração é o ponto de referência, o que acaba acontecendo é que quanto mais distante do coração, não interessa para que lado vai, o vaso sanguíneo, veia ou artéria, vai diminuindo de calibre, vai ficando cada vez mais fininho. Então, quando está perto do coração, as veias são veias, as artérias são artérias, mas quando está um pouquinho mais distante, as veias podem ser chamadas de vênulas ou arteríolas. E à medida que elas ficam bem distantes, bem longe, lá em contato com o tecido, podem ser chamados de capilares. Vai ser um capilar venoso ou um capilar arterial. Mas capilar é para dar a ideia de que o vaso é tão fino quanto um fio de cabelo. Sendo assim, o que acaba acontecendo nesses casos é que as veias, elas normalmente, como elas estão voltando para o coração, elas voltam com sangue de forma lenta e bem na mãe. Então, o que acaba acontecendo é que esse sangue que está voltando para o coração, ele volta em velocidade baixa e ainda, além de voltar em velocidade baixa, ele volta com baixa pressão interna. Então, o que acaba acontecendo é mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai ter um coração que vai receber vasos e que vai mandar vasos embora. Então, esses vasos, eles se comunicam à estrutura do coração da seguinte forma. O nosso coração, ele é dotado de 4 câmaras, sendo elas divididas mais ou menos dessa forma aqui. Nós vamos ter um vaso que está trazendo sangue da parte da nossa cabeça e dos nossos braços para o coração, que fica mais ou menos no meio do peito. E nós temos também vasos sanguíneos que trazem o sangue da parte de baixo, das pernas e do abdômen, para dentro do coração. Todo esse sangue que está vindo para o nosso coração, ele chega por aqui e por aqui.
Como ele está chegando, então nós sabemos que esses dois vasos que trazem sangue ali para dentro do coração vão para o coração, portanto são veias. Essas veias, como elas se dividem na que traz a parte de cima do sangue e aqui traz a parte de baixo do sangue, a gente vai chamar essas veias de veias cavas, superior, aqueles que vêm de cima do coração, e inferior, aquilo que vem de baixo do coração. Então, veias cavas. Essas veias cavas, elas são cavas superior e inferior. Só que o mais importante é o seguinte, como o sangue está vindo do cérebro, vindo dos braços, ou vindo do intestino, vindo das pernas, o teu corpo já gastou todo o oxigênio que tinha disponível. Então, esse sangue que está retornando para dentro do coração é um sangue que tanto vindo da cava superior quanto vindo da cava inferior está rico em CO2. Portanto, é um sangue do tipo venoso. Esse sangue venoso, então, ele é colocado, lançado para dentro do nosso coração e preenche o primeiro espaço, a primeira câmara do nosso coração, que é o átrio direito. Então, átrios, câmaras superiores, ventrículos, câmaras inferiores. Só que aí nós vamos ter aqui, no nosso átrio direito, nós temos um ponto, que é aquele ponto que recebe a informação nervosa vindo diretamente do nosso cérebro. Esse pontinho que tem ali no meio é, na verdade, o que dá o pontapé inicial para o batimento cardíaco. Então, aqui nós temos um ponto que recebe um neurônio que dispara uma informação nervosa, fazendo com que os dois átrios contraiam de forma ao mesmo tempo, simultânea, e aí depois as informações passam para o ventrículo direito e esquerdo baterem de forma simultânea. Então, nesses espaços cardíacos, a gente tem uma membrana que separa o lado todo direito e uma membrana que vai separar o lado todo esquerdo. Só que a gente não pode esquecer que a gente está olhando um coração de frente para a gente. Então, tu vai ter no primeiro lado átrio direito, ventrículo direito. No segundo lado a gente vai ter átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, esse ponto aonde chega a informação vindo diretamente do sistema nervoso central para iniciar o batimento cardíaco, aqui é chamado de nódulo sinoatrial. Esse nódulo sinoatrial é que começa, é tipo o marca-passo da gente, é aquilo que vai ficar o coração batendo no mesmo ritmo, sempre de forma compassada. Então, o que acaba acontecendo é que esse sangue, riquíssimo em CO2, entra no átrio direito, é empurrado do átrio direito para o ventrículo direito. Então, ele passa daqui para cá. Como é que o sangue não retorna do ventrículo direito para o átrio direito? Porque, na verdade, a gente tem, entre as câmaras cardíacas, válvulas que ficam aqui e deixam o sangue passar só para frente e depois ele não volta mais porque a válvula fecha. Aí o sangue tem que sair lá por cima. Sendo assim, essa primeira válvula que nós temos aqui é chamada de válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide, então, impede o refluxo do sangue, fazendo com que o sangue passe do átrio para o ventrículo. Do ventrículo, ele vai ter obrigatoriedade de ir para fora. Então, quando a gente tem esse movimento, onde o coração aperta e empurra o sangue para frente, nós temos o primeiro movimento cardíaco. Esses movimentos do coração são divididos em dois tipos. Primeiro tipo de movimento cardíaco que nós temos, quando ele contrai. Não interessa aonde ele está contraindo. Cada vez que acontecer esse tipo de coisa, a contração muscular do coração é chamada sempre de sístole. Então, ó, aqui nós temos sístole, quando contrai o coração. Então, qualquer momento onde contrair, esse movimento que está acontecendo é uma sístole. Só que assim que ele contrai, ele já tem que abrir e chupar mais sangue de novo para recomeçar o processo. Então ele vai fazer o segundo tipo de movimento do coração. Se quando contrai é sístole, quando ele relaxa e abre para puxar mais sangue, nós temos o segundo movimento chamado de diástole. Então a diástole, ela é um movimento antagônico, ou seja, contrário àquele da sístole. Nesse caso, se contrai o coração a sístole, então diástole relaxa o coração. Então, quando a gente tem o relaxamento das paredes cardíacas, o que acaba acontecendo é que a câmara abre, admite mais um tanto de sangue e esse sangue vai ser propelido ou impulsionado de novo dali para outro lugar. Então, o sangue entrou no átrio direito pelo próprio fluxo
que o sangue tem. Do átrio direito ele é empurrado por sístole para o ventrículo, que se abre. Então, enquanto está acontecendo a parte da sístole no átrio direito, está acontecendo a diástole no ventrículo direito. Aí fecha aquela parede, que é a parte da tricúspide, que é a válvula, e o ventrículo direito aperta, ou seja, aí ele vai fazer a sístole e empurra o sangue para fora. Então, quando ele está saindo agora, esse sanguinho ali, ele está saindo lá por cima. E toda vez que nós temos um vaso que sai do coração, esse vaso é uma artéria. Logo, lá em cima nós temos uma artéria que está levando um sangue cheio de CO2. Então aqui ó, nós vamos ter uma artéria chamada de artéria pulmonar, porque ela está saindo do coração, está levando sangue venoso para dentro dos nossos pulmões fazer a troca gasosa, que é a hematose. Então o sangue que está saindo aqui sai com CO2. Então aquela artéria pulmonar está levando sangue venoso. Então é o primeiro cuidado que a gente deve ter, porque é uma artéria com o sangue venoso. Então chega o sangue nos pulmões. Assim que chega o sangue nos pulmões, a gente começa o segundo processo. Agora nós vamos ter o processo de troca de gases no nosso pulmão, a hematose, e o sangue retorna para dentro do coração. Quando o sangue retorna para dentro do coração, esse sangue ele agora vem do pulmão direito e vem do pulmão esquerdo. Então ele está vindo agora do pulmão direito, do pulmão esquerdo, e ele vem então para dentro do coração. Portanto, são veias que vêm para o coração, só que são veias pulmonares. Então, essas veias pulmonares estão trazendo um sangue que acabou de ser abastecido de oxigênio. Portanto, temos aqui um sangue cheio de O2, que é o nosso famosíssimo sangue arterial. Então, esse sangue arterial, ele enche o átrio esquerdo empurra o sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Então, tem primeiro uma diástole para ele receber o sangue, aí uma sístole para empurrar o sangue, e aí no ventrículo esquerdo tem uma diástole. Aí ele vai ter uma sístole para empurrar o sangue dali para fora. Sendo assim, nós temos aqui uma segunda válvula que impede o refluxo do sangue. Essa válvula aqui, além de aparecer nessas áreas, também é normal que elas apareçam aqui na saída da artéria pulmonar, aqui na saída da artéria aorta e também dentro das veias. Então, o que acaba acontecendo é que essa válvula é chamada de bicúspide ou válvula mitral. Então, esse sanguinho que está chegando agora, cheio de oxigênio, que é um sangue arterial, chega por uma veia. Então, veia como arterial. Aí passa para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo ele vai ter que impulsionar o sangue com toda a força desse espaço, dessa câmara aqui, para todo o teu corpo. Então, o sangue tem que sair numa velocidade extremamente elevada. Se ele tem que sair daqui com uma velocidade extremamente elevada e muito alta, o que significa que nós, na verdade, nesse momento, teremos então uma altíssima compressão daquele sangue. E esse sangue que está sendo comprimido aqui, então, ele vai passar daqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai sair com altíssima velocidade. Só que agora, como ele sai com alta velocidade, então ele sai com muita força. Por isso que as artérias normalmente vão ter maior espessura. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos aqui a artéria de maior diâmetro, de maior calibre, que sai do nosso coração. A famosíssima artéria aorta. Essa artéria aorta, ela leva sangue do tipo arterial, com oxigênio. Então vai sair do coração, vai até lá nos pés, vai ter que voltar. Então o que a gente pode perceber, na verdade, é que o sangue vai fazer os seguintes circuitos, que são, primeiro circuito, o sangue chega vindo de todos os tecidos do nosso corpo diretamente para o nosso coração, vindo, que é aqui, na veia cava, superior e inferior. Ele pega e é bombeado dali para os pulmões. Aí troca os gases e volta. Então o circuito é bem curtinho. É coração, pulmão e volta para o coração. Esse primeiro pequeno circuito que o coração faz, nós vamos chamar então de pequena circulação. Então, ó, a pequena circulação, ela acontece do coração para os pulmões e volta para o coração. Aonde no coração está acontecendo isso? Bom, está acontecendo do ventrículo direito, vai para os pulmões e chega de volta no átrio esquerdo. Por causa disso, essa primeira circulação, ela pode ser chamada de circulação pulmonar. Aí nós vamos ter o segundo tipo de processo, ou a segunda circulação,
que é quando a gente tem agora o sangue fazendo o seguinte trajeto. Ele sai do coração de novo, só que agora vai lá na cabeça, lá nos pés, lá no intestino, rim, fígado e todos os órgãos, nos braços, e aí volta. Então agora o trajeto é bem maior, bem mais longo. Então, justamente pelo trajeto ser bem maior, bem mais longo, a gente vai chamar esse segundo espaço, o segundo processo de passagem, de grande circulação. Essa grande circulação, ela na verdade é assim chamada, né, porque o trajeto realizado pelo sangue é muito mais longo. Isso vai acontecer entre o coração, vai para todos os sistemas e volta para o coração. Então, começa no coração, vai para todos os sistemas, ou seja, vai para todo o corpo, né, e depois volta para o nosso coração. Só que agora começa onde? Começa no ventrículo esquerdo, então o sangue sai com toda a força, vai pela aorta, espalha para todo o organismo e depois vai ter que voltar até o coração, chegando de novo no átrio direito. Então, nesse caso aqui, ó, a grande circulação, ela é uma circulação que vai abastecer todo o nosso organismo, todos os nossos sistemas. Por isso, ela pode ser chamada também de circulação sistêmica. Sendo assim, a gente deve cuidar com os seguintes dados, com as seguintes situações. Primeiro lugar, quando a gente tem o processo todo de circulação, é para circular e transportar substâncias. O coração em si, ele precisa basicamente funcionar como uma bomba. Então, a partir do momento que chega-se a um primeiro estímulo no coração e o coração começa a bater, ele funciona de forma autoexcitável, ou seja, ele mesmo se autorregula e fica batendo. Então, ele fica que nem um marca-passo contando as pancadas, as batidas. Então, quando acontecer isso aí, essas batidinhas que vão impulsionar o sangue vão acontecer sempre de forma coordenada. O sistema nervoso central, especialmente na região do bulbo, simplesmente vão coordenar para quando tem que acelerar, desacelerar e para não sair do compasso, ou seja, para não haver uma arritmia cardíaca. Então, a partir do momento que acontecer isso aí, o sangue entra do lado direito e sai. Entra do lado esquerdo e sai. Então, nós temos dois lados bem distintos, que são o lado direito, um lado só tem sangue venoso. O lado esquerdo, um lado que só tem sangue do tipo arterial. Não tem mistura. Segundo, os batimentos de sístole e de diástole acontecem de forma coordenada. Primeiro, sístole em cima, depois sístole embaixo. Então, em cima, embaixo, sempre de forma coordenada. Caso a gente tenha, então, uma transferência ou uma falha, um vazamento de sangue do lado direito para o lado esquerdo, normalmente acontece entre os átrios, porque essa membrana que tem aqui no meio, ó, chamado de septo de Sabatier, pode ter alguma falha. Se acontecer isso aí, nós chamamos de sopro no coração. Então, esse circuito do nosso sangue é coração, pulmões, coração, corpo. E aí distribui as substâncias. Aí volta para o coração e começa tudo de novo. Sempre coordenado e sempre de maneira rítmica.